Tudo bem, gente? Vamos continuar questões aqui de regência? Vem comigo aqui, vamos embora. Das opções a seguir, a expressão destacada pode ser substituída pela que está, respectivamente, entre parênteses, exceto em. Então, indica que todas vão ser, todas não, né? Mas a maioria pode ser substituída, menos uma. Vamos ver? A causa que aspiro é muito valiosa, a causa a qual aspiro. Poderia trocar o a que por a qual. O caso de que se lembrou é muito engraçado, o caso do qual se lembrou é engraçado, trocar um pelo outro. Houve uma época em que a economia crescia mais, trocar pelo onde, houve uma época onde a economia crescia mais. Conheci a cidade aonde seus parentes foram, conheci a cidade a que seus parentes foram. São alguns dos pontos a que fizemos alusão, são alguns dos pontos aos quais fizemos alusão. Vamos combinar assim então. Pausa o vídeo, tenta responder. Eu venho para a resposta agora, vamos lá. Banca entendeu que é a letra C, e você? Bom, vamos lá, vamos por partes aqui, pessoal. Passo a passo aqui, primeiro uma. Vamos começar aqui. A causa que aspiramos, ou a causa que aspiro. Esse que é pronome relativo. Se ele é pronome relativo, eu vou até o verbo pós-posto. O verbo aspirar realmente exigiu essa preposição a. Só que o pronome relativo que não admite artigo a anteposto, ele só tem preposição, né? Esse a é preposição, pode ficar aí. Se ele não admite artigo, não tem soma. Se não tem soma, não tem crase. Mas quando você substitui esse pronome relativo que por qual, a gente coloca o artigo a anteposto. E a preposição do aspirar, ela é somada ao artigo a. Então tem a crase aqui, ó. Então esse está perfeito, correto, está correto. Esse mesmo mecanismo a gente vai utilizar nessa mesma situação na letra B de bola. Eu vou pegar esse de que saiu do lembrar-se, né? O de, né? Quem se lembra de aqui, ó. E o que é um pronome relativo que se refere a caso. Então eu vou fazer o mesmo mecanismo da anterior, né? da frase anterior. Que é o seguinte, eu vou pegar esse que e vou trocar por qual. Ao trocar por qual, eu coloco o artigo para concordar com o caso. Quem se lembra de. Vou somar a preposição de, o artigo o vai virar do qual. Então, perfeito também a letra B. Assim como a letra A. O que está errado na letra... Porque ele está pedindo o exceto, né? Todas estão corretas, exceto a opção. O que está errado na letra C? Houve uma época em que a economia crescia. Não pode ser substituído pelo onde, porque época não é lugar, não é espaço físico. E o onde, ele só se refere a lugar ou espaço físico. Como época não é nenhum dos dois, nem lugar nem espaço físico, não dá para usar o onde. Então não dá para substituir o em que por onde. Tem que ser o em que mesmo. Aí no caso, a economia crescia, ela crescia em algum momento, que é nessa época aí. Então essa preposição em, ela sai de um contexto. A palavra onde estaria errado aí. Olha a diferença na letra D de dado. Na letra D, o autor do texto utilizou o pronome onde primeiro. O primeiro pronome onde aqui, ó. Usou primeiro esse pronome. Tá? Esta preposição a, que aparece, são duas palavras diferentes, hein? O aonde não é uma palavra única, hein? São duas palavras diferentes. É o onde mais a preposição a. Essa preposição a saiu do verbo ir. Ó. Quem vai, vai a algum lugar. E somado ao pronome relativo onde. E que se refere à cidade. Cidade é espaço físico, lugar. Então, onde está correto. Preposição a do verbo ir está aqui, ó. Então, por isso que ela está correta aí. Então, o a que, você pode trocar esse onde, porque desde que mantenha a preposição a que você vê aí com a setinha aí destacada. Tá? Então, tá perfeito aí. São alguns dos pontos a que fizemos alusão, são alguns dos pontos aos quais fizemos alusão. Troquei o que por os quais e mantive a preposição a do fazer alusão. Tranquilo. Regência com pronome relativo. Vamos lá, vamos para a próxima. A expressão de cujo preenche corretamente a lacuna da frase. Olha lá, um caso, sucesso, muito desempenho, essas novidades se falou, as lutas, sucesso ninguém mais duvida, a tarefa, esforço devemos reconhecer, as práticas, valor nenhum outro ou valor
nenhum outro deveria sobrepor. Faz a questão, pausa o vídeo, vamos para a resposta e vamos para os comentários. Então vamos lá. Seguinte, você assinalou a letra C, vamos ver. Se você assinalou, você foi na mosca aí, vamos ver, acertou. Por quê? O que acontece aqui? Pronome cujo, ele tem que ter um substantivo antes e um depois. Beleza. Ele concorda com o pós-posto em número e em gênero, certo? Ó. Então, maravilha aqui, ó. Então, cujo está correto. Ah, professor, você pulou a letra B. Não, não pulei não, vou mostrar para você o que aconteceu aqui, ó. Então, em todas elas, o pronome cujo cabe, porque ele tem um substantivo antes e um depois. Na letra B de bola, ó, não tem substantivo depois. Então, não dá para usar o cujo de jeito nenhum. Certo? Então, nós vamos usar o que no lugar. Então, já começa que o cujo está correto aí. Então, vamos colocar aqui, ó, pronome cujo, aqui. Aqui a gente vai colocar o pronome que, porque se não dá para colocar o cujo, a gente coloca o que. Aqui, tá bom? E aqui. Colocou o cujo, ele é pronome relativo. Se é pronome relativo, então o verbo pós-posto. E o verbo pós-posto na letra A é empenhar-se. Quem se empenha em alguma coisa. Então aqui é preposição em, não de. Na letra B de bola, daria a preposição de, porque quem fala, fala de alguma coisa, né? Ou sobre a qual, ou sobre as quais, por exemplo, né? Essas novidades sobre as quais se falou, mas o de que cabe aqui, mas na letra B de bola. Aqui o de, mas não é de cujo, porque não tem substantivo pós-posto. E na frase C, quem duvida, duvida de. Na frase D de dado, devemos reconhecer. Quem deve reconhecer algo. Então não tem preposição. E a última, quem deve se sobrepor, ou deve se sobrepor a alguma coisa. Seria isso aqui, ó. Pronto. Tá aí, completo para vocês, o correto e as alternativas e os espaços aí, as lacunas também. Próxima, vamos lá. Tendo como base a regência verbal, o trecho grifado está corretamente substituído por um pronome em. Olha lá, sei tratar tipos assim, sei tratá-lo. Subiu os braços, subiu-lhes. Deve conhecer as leis, deve conhecê-los. Parecia um importante em político, parecia ser-lhe. E incomodaram o menino, incomodaram o no. Isso aqui é regência com pronome oblíquo ato. Pausa o vídeo, vamos lá? Responde que eu vou para a resposta E, também para os comentários. Você foi lá na letra E de elefante? Foi? Bom. Então vamos ver por que aconteceu. O correto na letra A, ó, sei tratar tipos assim, na verdade é sei tratar los. Seria o correto, né? Los aqui, porque tipos está no plural. Então nós não temos aí um problema de regência, nós temos um problema de concordância. Tá? De qualquer maneira, a letra A estaria errada mesmo, de fato. Na letra B de bola, sim, temos um problema de regência, porque o verbo subir é transitivo direto e ele exige complemento sem preposição e o lhes não pode exercer objeto direto. O lhes exerce a função de objeto indireto. Então, o correto seria aqui, subiu os. Na letra C, deve conhecer algo. Então, deve conhecer las e não los. Temos um problema de concordância na letra C também. Tá bom? Então, não de regência. Ele está pedindo de regência. Ó. Então, não temos problema ali, no caso, é de concordância. Deve conhecê-las. Parecia ser o importante, parecia ser-lhe. Temos um problema de regência. Parecia ser-lo. Seria o correto, porque o lhe aqui, ele não pode aparecer nesse contexto. Esse é o correto. Ó. Parecia ser-lo. Porque o verbo ser ali, no caso, é um verbo de ligação. Então, ele não tem preposição. E a correta, tanto quanto a regência, no na, nos e nas exerce a função de objeto direto, está junto de um verbo transitivo direto, que é incomodar, e é terminado em som nasal, usa-se o no, na, nos e nas, no caso no, para concordar com o menino. Então, de fato, aí, corretamente a letra E. Vamos lá? Próxima, conforme as regras de regência verbal, a substituição do complemento grifado pelo pronome correspondente foi
corretamente realizada. O mesmo esquema, ó, merecem atenção, merecem na. Poderá alcançar a verdade, poderá alcançar-lhe. Destruiu a estrutura, destruiu-lhe. Provocar compaixão, provocar-lhes. Mandou organizar as ferramentas, mandou organizar-lhes. Mesmo esqueminha, pausa o vídeo que eu vou responder para vocês aqui e vir com o comentário também. Vamos lá? Assinalou a letra A. O que está errado então na B? Vamos ver o que está errado na B? Avançar-lhe. O verbo alcançar, melhor, né? O verbo alcançar é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, esse cara que está aqui é objeto direto. E o lhe exerce a função de objeto indireto. Então nós temos sim um erro de regência verbal. Então seria poderá alcançar lá, né? Seria o correto aqui, ó. Então, alcançar lá. É isso aqui, ó, né? E seria, na verdade, vamos fazer o, né, alcançar lá, tá? Destruiu a estrutura, destruiu-a e não destruiu-lhe, pelo mesmo motivo que ele destrói alguma coisa, a estrutura é objeto direto e o lhe exerce a função de indireto, então o complemento está errado. Provocar compaixão pelo mesmo motivo, provocar alguma coisa objeto direto, aqui ele exerce a função de indireto, então o certo seria provocar lá, né, para concordar com compaixão. Mandou organizar as ferramentas, mandou organizar quem organiza, organiza algo, as ferramentas é o objeto direto, o lhes está errado aqui porque ele exerce a função de objeto indireto, então o correto seria mandou organizá-las, para concordar com ferramentas. E por fim, a última, que na verdade é a letra A, merecem atenção, merecem na, merece é um verbo transitivo direto, atenção é objeto direto e o pronome oblíquo ato no, na, nos e nas tem função de objeto direto. Então está correto, o verbo terminado em som nasal, no caso M, usa-se o na. Perfeito, correto. É isso. Fechamos então regência? Fechou regência? Fechamos. Na sequência, vocês vão ver a parte de crase. Crase que é um assunto que vem na sequência de regência. Então, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu!